seja bem-vindo a mais um Culto nos Lares. Bom dia, é uma alegria termos esse momento de nos reunir nas nossas casas para esse momento de culto em família, cultuar ao nosso Deus, sermos fortalecidos na fé. E hoje, então, dia 30 de maio, né? Esse domingo, último domingo de maio, podemos aí realizar também nosso louvor e nossa gratidão ao nosso Deus. E queremos saudar vocês com uma palavra que o David Thiago vai ler para nós, em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 27. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Muito bem! Quando cremos no Senhor Jesus, nós fazemos parte de uma mesma família. Paulo aqui em Coríntios chama de corpo de Cristo. Fazemos parte desse corpo, por isso é tão importante sempre lermos a palavra, orarmos, nos reunirmos quando for possível para continuarmos pertencendo e continuarmos firmes nesta comunhão. Por isso nós iniciamos esse culto em nome desse nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É uma alegria muito grande ter este momento de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos e as irmãs em Cristo que estão conosco neste culto nos lares, um culto que é muito importante, fortalece a família na caminhada de fé, no compromisso com o Senhor Jesus. E, aliás, o culto nos lares deveria ser uma prática comum em nossas casas, mesmo quando os cultos presenciais nos templos já estejam acontecendo. É aquele momento da família adorar e glorificar o Senhor. Então, muito bom estarmos juntos neste tempo e deixo aqui um abraço a todos que estão conosco, que Deus esteja abençoando também este tempo em que vamos ouvir a sua palavra. No domingo passado, dia de Pentecostes, falamos sobre o agir do Espírito Santo de Deus. E nós vimos que tem dois aspectos muito interessantes naquele texto de Atos 2, quando aquele grupo de discípulos que estava reunido lá no cenáculo, provavelmente recebe o Espírito Santo de Deus. Primeiramente, que o Espírito Santo conduziu aquele grupo à glorificação do nome do Senhor, a exaltar as maravilhas de Deus, a declarar todas as grandezas do Senhor. Então, o Espírito Santo restaura um propósito da criação. O ser humano foi criado para adorar e glorificar o Senhor. Enquanto nós não adorarmos a Deus, seremos escravos de tantos ídolos, porque alguma coisa o ser humano vai adorar. Mas a adoração que liberta, que traz vida, é esta conduzida pelo Espírito Santo, adorar o Senhor. Vimos também que naquele momento muitas pessoas que estavam lá admiraram-se do que estava acontecendo com aquele grupo de discípulos. Depois houve o discurso de Pedro e muitas pessoas converteram-se a Jesus. Vimos então que o Espírito Santo ele agrega pessoas de todas as línguas, raças, culturas diferentes, agora num propósito comum, adorar o Senhor e como igreja então proclamar a salvação para todo o mundo, para todas as nações. Aliás, esta foi a ordem deixada por Jesus antes de voltar para o céu. Ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então hoje nós queremos refletir um pouquinho sobre como vivem aquelas pessoas, homens, mulheres, que o Espírito Santo trouxe a fé em Cristo Jesus. Homens de diferentes lugares, de diferentes histórias, de diferentes expectativas, de diferentes jeitos de lidar com a vida e que agora, unidos na fé em Cristo Jesus, passam a conviver, a congregar e se tornam uma comunidade. Aquelas pessoas que se converteram a Cristo Jesus naquele dia e dali por diante, durante toda a história, da igreja cristã, elas formam o que nós chamamos de igreja. E a expressão mais visível da igreja é a comunidade. A sua comunidade, a minha comunidade, lá onde nós convivemos, congregamos com pessoas que amam a Deus.
E esta comunidade, então, ela é a expressão do corpo de Cristo, né? Fomos lembrados disso naquela palavra bíblica no início do nosso culto que o Davi citou, né? Que nós somos o corpo de Cristo, cada um é um membro deste corpo de Cristo. E ali na comunidade nós temos esta expressão mais visível do corpo de Cristo. Bom, aí você pode pensar, olhando para a sua comunidade e dizer o seguinte: mas a minha comunidade tem muitos problemas. A minha comunidade tem dificuldades de relacionamentos, crises de relacionamentos. Algumas pessoas não conseguem amar umas às outras como a palavra de Deus nos ensina. Algumas pessoas desprezam outras. Enfim, a comunidade não expressa aquele propósito maior de Deus de ser uma igreja viva, uma igreja que com o seu testemunho de vida proclama o senhorio de Jesus. É claro que nós precisamos entender que uma vez que o Espírito Santo nos conduz à presença de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, nós ainda lidamos com o velho Adão ou a velha Eva. O pecado continua presente e agora nós precisamos lidar com esse pecado a partir da orientação da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo em nós. E por isso nós somos uma nova criatura em construção, assim também a comunidade, a Igreja de Cristo está sempre em construção. A plenitude do propósito de Deus está reservado para a eternidade, mas já somos chamados aqui a viver esses propósitos de Deus em sinais visíveis e bem concretos. Então, pega a sua Bíblia e vamos ver alguns textos, que possam nos ajudar, porque nós estamos integrados numa comunidade. E muito mais do que reclamar que os outros não estão vivendo conforme um novo padrão estabelecido pela palavra de Deus, porque agora libertos do pecado pela fé em Cristo Jesus, nós estamos prontos e somos capacitados pelo Espírito Santo a vivenciar aquilo que a palavra do Senhor vai nos apontando e nos ensinando. E eu e você estamos sendo chamados por Deus para sermos este sinal vivo lá na comunidade de homens, de mulheres transformados pelo Espírito Santo dia após dia, Quando pecamos, reconhecemos pecados, por isso constantemente pedimos o perdão do Senhor, somos perdoados para vivenciar esse perdão também lá na vida comunitária. Abre sua Bíblia no livro de Atos, o capítulo 2, os versos 42 até 47. Nós temos aqui um breve relato de como viviam aquelas primeiras pessoas que entregaram suas vidas para Jesus. A comunidade estava sendo construída. É interessante que a experiência dessa primeira comunidade, ela é muito bonita, quase que maravilhosa demais aos nossos olhos, principalmente quando nós somos tentados a comparar a nossa comunidade com essa comunidade de Atos. Vamos ler o texto que diz, Atos 2, 42 a 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É um texto que nos chama a atenção pela maneira como os primeiros cristãos viviam. Eu diria que ele se torna um horizonte para nós. Nossa caminhada de fé enquanto comunidade, minha comunidade, onde eu congrego e onde você congrega, precisa ter esse horizonte, essa caminhada de
comunhão, de temor, de louvor a Deus, porque quando o Senhor age em nosso meio, vidas vão sendo transformadas. E isso se reflete numa comunidade onde as vidas transformadas agora se reúnem. Por que é importante nós estarmos reunidos em comunidade? Bom, existem algumas razões importantes. Eu já escutei de pessoas que dizem, pastor, eu não preciso ir para a comunidade, não preciso estar lá na comunidade, no culto junto com outras pessoas, porque eu faço as minhas orações em casa, eu leio a Bíblia em casa. E é claro, entendemos que isso é muito importante, faz parte da nossa jornada de fé. Mas vejam que o texto bíblico nos indica aqui que os primeiros convertidos, os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E se nós lembrarmos aquela palavra citada no início do nosso culto, de que nós somos o corpo de Cristo, e cada pessoa é membro desse corpo, nós começamos a compreender que a gente não pode se dissociar da expressão visível da Igreja de Cristo. Nós somos parte de uma comunidade. É ali que vivemos a nossa fé. Nós somos ensinados pelas Sagradas Escrituras a viver o amor. E é lá na comunidade que nós vamos encontrar situações onde precisamos aprender a viver esse amor. Não é assim que numa comunidade nós vamos encontrar pessoas muito queridas, pessoas que nós gostamos delas, mas que também nós vamos encontrar pessoas que aos nossos olhos não são muito queridas, pessoas que talvez nós não conseguimos compreender, nem aceitamos o seu modo de viver. Pois bem, a estas pessoas Deus nos convida a amar. E isso acontece lá numa comunidade. Claro que isso se estende também para as pessoas que não congregam, mas é ali na comunidade que nós somos exercitados no amor para que o mundo possa enxergar isso e perceber que somos um corpo, um grupo de pessoas em transformação, porque o Espírito Santo está agindo em nós. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, o versículo 24, está escrito: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É isso que acontece numa comunidade. Nós estimulamos uns aos outros, motivamos uns aos outros a viver este amor, decisão, né? Esse amor que é uma decisão, eu decido por causa do Senhor Jesus, que me restaurou para uma viva comunhão com Deus, eu agora, experimentando o amor de Deus, decido também amar o meu próximo. Nem sempre este amor ele é fácil, porque é diferente de gostar. Jesus nunca disse que eu devo gostar de todo mundo, mas sim amar a todas as pessoas como a mim mesmo, porque o amor vai além de gostar. O amor significa que eu vou cuidar do meu próximo, que eu vou respeitar o meu próximo, que eu vou fazer o bem para aquele com quem eu convivo, que Deus colocou na minha comunidade e também as outras pessoas com quem eu vou conviver. Mas é ali, na comunidade, que nós vamos exercitar esse amor. É ali na comunidade que eu e você vamos aprender a perdoar, porque pessoas vão nos machucar, mas ali é o exercício do perdão. É o exercício da superação das diferenças. Eu acho muito interessante, numa das comunidades aqui de Tuporanga, nós temos um bom grupo de haitianos que estão participando dos nossos cultos. E muitos destes, eles nem sequer compreendem bem o português ainda. Tem muitas dificuldades de falar e de entender o português. Mas estão ali no culto, convivem com pessoas com quem a língua às vezes se torna uma barreira, mas estão experimentando este amor. São acolhidas, são fortalecidas na sua fé. Algumas dessas pessoas são auxiliadas nas suas necessidades. A comunidade exercitando esse amor. E é claro que precisamos continuar crescendo muito no exercício desse amor, mas é ali, na comunidade. Os primeiros convertidos faziam isso. Eles viviam nesta decisão de perseverar, né? E comunidade é isso.
Comunidade é lugar onde nós perseveramos porque os ataques à nossa fé são constantes e juntos nós conseguimos perseverar. Sozinhos somos frágeis, mas juntos, unidos em comunidade, tendo essa compreensão de que fazemos parte de algo maior, de um grupo que Deus constituiu para que este grupo adore o Senhor, expresse louvor ao Eterno. Aliás, diz isso no versículo 47, que eles louvavam a Deus. Nós podemos louvar a Deus no culto nos lares, claro, e precisamos fazer isso. Podemos e devemos louvar a Deus sozinhos. A nossa vida toda é uma expressão de louvor e de adoração. Mas lá na comunidade isso reverbera. Lá na comunidade isso extrapola os limites que seriam possíveis quando estamos sozinhos. Vai muito além. E lá na comunidade nós ajudamos pessoas que talvez estão numa fase inicial da sua caminhada de fé a perceber que nós somos chamados para adorar o Senhor. E mais, quando nós vivemos em comunidade, aprendemos a cuidar uns dos outros. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Chegavam a vender as suas propriedades para ajudar as pessoas nas suas necessidades. Queridos, isso nós fazemos numa comunidade. E se nós estamos fazendo, vamos crescer também nesse propósito. Ajude sua comunidade, seja o primeiro então, se isso não está acontecendo ainda, seja o primeiro, dê o exemplo, por amor. Faça isso pelo seu amor a Deus, pelo seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo, para que a comunidade possa aprender uns com os outros. É assim que numa comunidade nós vamos aprendendo uns com os outros. Lembra que Hebreus diz isso, né? Nós vamos nos estimulando ao amor e às boas obras, entre elas cuidar dos necessitados. Quais são os necessitados da sua comunidade? Você os conhece, você sabe das suas necessidades. E quando eu falo em necessidades, talvez a primeira coisa que a gente pensa, então vamos doar uma cesta básica para quem não tem tantos alimentos em sua casa, pessoas que estão talvez empobrecidas, que perderam emprego. Sim, isso faz parte. Mas, queridos, as necessidades não são apenas de alimento, não são apenas de roupas para aquecer agora no frio, tudo isso está junto, mas vai além. Algumas pessoas necessitam de cuidados na sua caminhada de fé. Você poderia se dispor, por causa do seu compromisso com Jesus, você poderia dizer hoje para o Senhor: Deus, eu quero ajudar alguém a crescer na fé. Nós chamamos isso de discipular alguém. Se você tem já uma boa caminhada com Jesus, você já está firmado na verdade, conhece a palavra de Deus, cuide de alguém que está chegando à igreja, à sua comunidade. Ajude alguma pessoa que está ali, talvez dando os primeiros passos de fé, a seguir adiante, a crescer no compromisso com o Senhor. E se você que está aqui ouvindo agora, participando deste culto nos lares, é alguém que está há pouco tempo na igreja, então converse com o pastor da sua comunidade, converse com os líderes da sua comunidade e diga: olha, eu preciso de alguém que me ajude agora na minha caminhada de fé. Isso é cuidar das necessidades. Algumas pessoas têm necessidade de orações. Você tem se disposto a orar com pessoas? Talvez um vizinho que está doente, peça para essa pessoa: eu poderia orar com você? Alguém que talvez está muito sozinha nesse tempo ainda de pandemia. Quantas pessoas estão sozinhas? A necessidade de ter alguém que se importe com elas. Se não é possível ir lá na casa por causa dos cuidados ainda com a saúde da pessoa, você pode ligar, de alguma maneira sinalizar que a comunidade se importa com as pessoas, porque essa comunidade de Atos, ela se importava com as pessoas. Para isso nós somos constituídos igreja. E mais, nós somos constituídos igreja, comunidade, com um propósito. Interessante que a comunidade congrega aquelas pessoas que foram restauradas pelo agir do Espírito Santo, a partir da fé em Cristo Jesus, para adorar o Senhor. Então ela congrega as pessoas que agora creem e adoram o Senhor. E esta comunidade, que é formada por pessoas congregadas pelo Espírito Santo, agora também é levada adiante pelo próprio Espírito Santo para levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Então é o grupo dos que creem
que Deus agora envia por meio de Jesus e capacita pelo Espírito Santo para que possa levar esta palavra, essa esperança, a salvação em Cristo aos que ainda não creem. Nossas comunidades precisam cuidar dos que estão ali juntos, fortalecê-los na caminhada de fé, estimulá-los ao amor e às boas obras, mas também as nossas comunidades precisam aprender a levar o Evangelho. O versículo 47 diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando vivemos em comunidade, a comunidade se torna algo poderoso para ajudar outras pessoas a reconhecer que precisam de Jesus. Viva intensamente a comunhão na sua comunidade e com isso também estimule os irmãos e as irmãs em fé que estão ali contigo na sua comunidade, com as crises e lutas que todas as comunidades têm, mas estimula-os à prática do amor e das boas obras, para testemunharmos que somos servos do Senhor Jesus, somos discípulos de Jesus e dessa maneira também fazer outros discípulos conforme a ordem que o próprio Senhor nos deixou. Vamos orar pelas nossas comunidades. Ore, não apenas hoje, ore constantemente pela sua igreja, pela sua comunidade, pelos líderes, pelos presbíteros, pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, idosos. Ore pela sua comunidade. Vamos orar também agora. Senhor Deus, nós te louvamos porque pelo poder do Espírito Santo nós somos conduzidos à fé em Cristo Jesus e reconhecemos que fomos criados com o propósito de adorar a Deus. Mas esse mesmo Espírito também, ele congrega pessoas que têm histórias diferentes, pessoas que têm sonhos diferentes, pessoas que agem de uma maneira que às vezes nós nem toleramos ou nem concordamos. Mas agora o Espírito Santo congrega todas essas pessoas numa comunidade. Ali estamos juntos para exercitar o amor, a comunhão e para estimular a vivenciar este amor e a praticar as boas obras e desta maneira darmos testemunho a este mundo que está na escuridão de que Jesus Cristo é a luz que nos transforma. Jesus Cristo é a luz que indica o caminho que nós precisamos seguir. Deus querido, abençoe todas as comunidades cristãs. Abençoa de maneira muito especial a comunidade onde os irmãos que agora estão participando deste culto nos lares, ali eles congregam. E que eles sejam instrumentos teus, Senhor, para a prática do amor, das boas obras na comunidade e a partir da comunidade também para o mundo que nos cerca. Em Cristo Jesus, rogamos que o teu Santo Espírito nos capacite. Amém. Amém. Vamos viver em comunidade, cuidar das nossas comunidades, ser uma bênção em nossas comunidades. Deus abençoe este teu domingo. Fica agora com o momento de louvor. Amém. Eu te busco
Louvado seja Deus pela palavra que ouvimos nesta manhã, pelo belo hino que podemos entoar juntos. E agora nós queremos ainda pedir a bênção de Deus, mas quero lembrá-los antes de que semana que vem, dia 6 de junho, primeiro domingo do mês, você também pode celebrar a ceia aí na sua casa, com sua família, com quem está aí ao seu redor. Então, prepare-se para a semana que vem, com o pão, com o suco de uva, para também fazer esse momento da ceia, que é tão importante para termos o perdão dos nossos pecados, para sermos fortalecidos na fé. Então, se prepare para a próxima semana. E nós queremos agora pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida, que o amor de Deus, o Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo habite ricamente sobre cada um de vocês. Deus os abençoe, os guarde, os oriente com a sua palavra e os fortaleça sempre na fé em Cristo Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um abençoado domingo. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém. Amém. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Não pode esquecer. É isso aí. Ative o Valeu, sininho. gente. Bom domingo para